Boa noite para você, boa noite a todos. Eu tô aqui porque a gente tem alerta para chuva bem volumosa, viu, Zanotto? Alerta da Defesa Civil, valendo já para a noite dessa terça, ao longo da quarta também a gente mostra para você aqui o mapa. Olha só, Zanotto, toda essa área em laranja que cobre todo o nosso litoral, do sul ao norte, ela tem um risco mais alto para essa chuva que deve ser bem volumosa. Risco alto para alagamentos, enxurradas pontuais, deslizamentos de terra também, porque os volumes previstos, no geral, eles devem ficar entre 100 e 150 milímetros entre hoje e amanhã, mas pontualmente podem chegar a 200 milímetros, ou seja, é muita chuva para um curto espaço de tempo, já que a gente está falando aí de cerca de 12 horas, mais ou menos, uma janela desse tamanho, para todo esse volume de chuva que pontualmente vai atingir cidades dessa área em laranja. Em amarelo a gente tem um risco moderado, então a chuva também deve ser intensa. E o motivo é a intensificação da circulação marítima e da presença de uma região de baixa pressão bem próximo aqui à costa catarinense, que daí deve potencializar essas chuvas já a partir dessa noite também amanhã. Já as temperaturas elas se mantêm mais amenas, na faixa dos 24, 27 graus, mas olha só o volume de chuva esperado para essas cidades que eu coloquei em destaque. Para Florianópolis, até amanhã, 145 milímetros de água deve cair. A máxima não passa dos 24. Em Balneário Camboriú chove mais. O previsto é 151 milímetros de volume de chuva, a temperatura fica entre 21 e 25 e em Porto Belo o volume ainda é superior, deve chegar a 162 milímetros de chuva até amanhã e a temperatura fica entre 21 e 24 graus. Então a gente deve ter um dia com temperatura mais amena, parecido com hoje, mas com chuva volumosa e que pontualmente pode ser bem preocupante, Zanotto. Porque quando a gente traz essas informações de acima de 100 milímetros, nesse intervalo curto, menos de um dia, é um volume expressivo, como o exemplo mais recente, Garuva, né? Que nós tivemos até 150 milímetros e causou aquela situação toda de alagamentos, inundações, porque é um espaço curto para o solo absorver toda essa água, mesmo dessa sequência que nós dizemos de dias secos, né? Por isso acabam acontecendo, né? Essas ocorrências pontuais e só para registrar, nesse momento chove forte já de forma volumosa em Mafra, que é no Planalto Norte. Não é próximo ao litoral, mas ainda assim, né? É uma área considerada ali a região na divisa com o Paraná que também está sendo atingida. Ô Sibeli, falei do verão, né? Porque está se aproximando do fim no calendário dia 20, mas a gente já vive essa mudança de meio que outono, né? Com esse climinha, como estávamos vendo agora, né? E pelo que a gente observa, para essa semana deve se manter assim. Então, o volume maior esperado é até amanhã, mas a gente deve ter uma semana com temperatura oscilando, não mais aquela onda de calor Acabou, que a gente... né? Aquele calorão foi, que né? a gente registrou na semana passada. Agora a gente deve ter tempo instável e temperatura mais amena. Pontualmente chega a 30 graus, mas ainda é verão, né, Zanotto? E a Sibeli Fávero volta daqui a pouco na Central do Tempo, direto do ND Notícias, para atualizar as informações para a gente, certo? É isso mesmo, combinado. Até mais. Obrigado, Sibeli.